Olá pessoal, vim aqui comentar com vocês um pouco sobre a semana 1 do sétimo ano. O tema é território brasileiro. Bom, vamos lá. Desde já, né, nós sabemos que o Brasil ele é um dos maiores territórios do mundo, né? Olha lá, como ele até menciona aqui o tamanho, né, que ocupa a quinta posição mundial, né? Lembrar também que ele é localizado no hemisfério ocidental, né? Então ali no oeste e quase totalmente no hemisfério sul. Então ali a linha do Equador ele vai passar bem ao norte, né, do Brasil, então a maior parte mesmo está no hemisfério norte. É, Ocupa, né, cerca de 47% das terras da América do Sul, né? Atualmente é constituído por 27 unidades federativas, né, sendo 26 estados no Distrito Federal, onde se localiza Brasília, e assim mais. Aqui o importante é nós sabermos, né, que a fronteira brasileira elas nunca elas não eram assim, né, da forma que é atualmente. Só lendo essa estrofe aqui é importante porque aqui já vai pegar duas questões lá de baixo. O Brasil ele possui fronteiras terrestres e marítimas, tá? Então tem, né, a saída para o oceano e ao mesmo tempo tem a saída com outros países da América do Sul. A fronteira terrestre percorre quase todos os países sul-americanos, né, exceto Chile e Equador. Aqui é importante sabermos que devido ao tamanho, né, dessa fronteira terrestre brasileira, é muito difícil você conseguir controlar. Então, assim, na Amazônia ali, né, não tem como você ter um controle. Você até tem controle ali nas rodovias, mas mesmo assim, como é algo muito extenso, né, nós podemos notar aqui, né, é uma distância muito boa. Então você ocorre, né, de ter a travessia de pessoas, né, ter a travessia de mercadoria, ter a travessias de coisas legais, né? Acontece muito que algumas pessoas elas pegam licença para estudar na Colômbia, por exemplo, algumas espécies, né, seja animal ou vegetal, e acabam vindo para o Brasil, né? Então, na exploração da Amazônia, não é muito fácil você conseguir, né, esse direito de explorar a Amazônia brasileira, mas muitas vezes eles conseguem, né, ter essa travessia de outros países, então conseguem pegar esse tipo de documento, né, para conseguir explorar, e aí ocorre, né, de passar. As drogas mesmo têm um caminho muito grande, né, feito aqui para o Brasil. Ao mesmo tempo, os produtos ilegais ali, né, no Paraguai também é uma outra preocupação que tem, né, os brasileiros. Mais adiante, né, aqui ainda não é matéria, mas isso vai explicar um porquê que o Brasil faz parte, né, do Mercosul, né, que alguns países você já tenta, né, como você não consegue controlar a fronteira, você já facilita as pessoas saírem, né? Então, o pessoal do Paraguai, mesmo tendo essa questão dos produtos, mas hoje você pode sair aqui do Brasil e ir lá do Paraguai normalmente, quando se você estivesse pegando um ônibus indo de uma cidade para outra. Então, você não precisa ter passaporte, não precisa de ter aquela chatice toda, tá? Então isso também é criado, né, para tentar que não ocorra, né, esse tipo de ações ilegais. E aí, só terminando aqui, certo, né, e a fronteira marítima com o Oceano Atlântico se estende desde o estado do Amapá até o Rio Grande do Sul. Então aqui é muito importante você saber que aqui você vai ter ligações tanto para a Europa, né, aqui por ser um estado muito grande, a Zona Franca lá da Amazônia, ela é uma grande produtora, então muitas vezes algumas empresas grandes de carro, de moto, elas estão concentradas lá em Manaus, e aí por ter, né, nessa facilidade do da, da fronteira marítima, né, de ter essa extensa faixa litorânea e ao mesmo tempo você não ter, né, essa dificuldade de ter que ficar passando por um país ou outro, muitas vezes o que é produzido lá em Manaus, né, ele vem, né, pelo litoral, né, até que chega aqui, né, nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Salvador. Então tem essa facilidade, né, de você ter como conseguir produzir em uma região ao mesmo tempo abastecer outra região, tá ok? E aí, continuando, né, a divisão territorial do Brasil, ela passou, né, por diversas mudanças. Aqui no início era basicamente o que Portugal ele tinha no acordo com a Espanha.
Então aqui o que estava em branco seria tudo de posse espanhola, tá bom? É, mas né, aqui nós vamos saber que uma colônia ela era muito lucrativa para sua metrópole, né? Então essa parte brasileira aqui ela era muito lucrativa para Portugal, por quê? Você não paga imposto, você não precisa cuidar daquela terra, você basicamente só vinha ali e explorava. Então você botava escravos, né? Aqui nessa época ainda era a maior parte dos indígenas mesmo. Então você não tinha gasto, né? Então o gasto que você tinha era de mandar um navio para cá, né? O navio abastecer e voltar para a Europa. E aí, Portugal foi vendo, né, que isso aqui estava lucrativo para eles. E aí, com o passar do tempo, a parte da espanhola, por ser, né, é, a maior território aqui, né, eles não conseguiam, né, conseguir povoar todos os lugares. Até porque muitas vezes a entrada era aqui pelo Rio da Prata, né, lá no, entre o Uruguai e a Argentina. Então, muitas vezes aqui no interior eles tinham difícil acesso. E aí, né, os brasileiros eles começaram, brasileiro e português, né, vamos assim falar, começaram a ver que ali não estava sendo explorado, né, era algo lucrativo para eles e aí começou, né, a se expandir para o interior. Então você começa a buscar, né, novos territórios para expandir. Então começou o ciclo da borracha lá na Amazônia, a busca pelo ouro, né? Então também expandiu. Nós hoje entendemos mais como Minas Gerais, mas também sabemos que tinha mineração em Goiás, Mato Grosso. Também ali com os bandeirantes começou a expansão a fim de conquistar terras para depois passar a vender, e aí começou Mato Grosso, Goiás também, muito atrelado a essa questão do ouro também. Foi, né, se dando uma expansão e ao mesmo tempo essa expansão ela não foi muito desordenada. Então a partir do momento que eles expandiam eles deixavam, né, um povoado ali, então deixava pessoas ali. Então aquilo ali foi ficando, né, em posse. Aí também, né, tem um fato histórico que a coroa espanhola com a coroa portuguesa em certo período eles se uniram, então casa, né, normalmente príncipe, né, com a rainha, então com isso teve essa união, ficou mais fácil, né, para os portugueses eles entrarem nesse território que até então era espanhol, mas que não era povoado pelos espanhóis. E aí, né, depois do fim, né, dessa união, como já estava povoado pelos portugueses, né, vamos dizer, barra brasileiros, aquilo ali ficou de pertencimento para o Brasil. Tá bom? Então, assim, mesmo nesses 200, né, quase 300 anos aqui, nós vemos que o Brasil ele ainda era um pouco diferente, né? Em certo período aqui, ainda não pegou no mapa, mas o Brasil ele ainda tomou parte tomou, né, parte do Uruguai, não, né? Tomou o Uruguai todo. Aqui, a de Santa Catarina foi em guerra com o Paraguai, que o Brasil acabou conquistando. Até alguma partezinha aqui, né, do Mato Grosso, o Brasil acabou conquistando aqui. O Acre foi um estado que o Brasil ele comprou da Bolívia, num preço muito barato, né, que até hoje é basicamente como se tivesse sido uma enganação, né, com os povos bolivianos. Então, isso, né, hoje em dia não acontece tanto, mas no passado isso era mais comum, né, de vender território e tudo mais. Então o Brasil ele comprou muito barato o Acre da Bolívia. Inclusive, por exemplo, Estados Unidos ele comprou o Alasca da Rússia. Então na época foi muito barato e depois de um tempo eles descobriram que lá no Alasca tinha petróleo. Então para a Rússia foi um negócio assim, meio ruim, né? Mas ao mesmo tempo a Rússia continua, né, sendo o maior território do mundo, então não acaba que fica elas por elas, tá bom? Então é isso. Aqui o Brasil teve nessas diferenças e aí depois também foram as diferenças de estados. Então eles tentaram diminuir a fim de que você conseguisse, né, manter a maior organização. Sabemos que alguns estados são mais populosos, então se você aumentasse muito ele seria difícil, né, você conseguir controlar. Ao mesmo passo o Brasil ele teve, né, umas mudanças na base governamental, então os municípios hoje eles têm, né, maior autonomia, então o município ele consegue, né, determinar algumas leis, então isso fez com que o Brasil ele tivesse algumas mudanças, tá bom?
mas basicamente é entender, né, como o Brasil ele se expandiu, né, os motivos, e aí posteriormente, né, são vários outros motivos que vai diminuindo, né, a fim de ter população mais ou menos parecida, um território mais ou menos igual e assim em diante, ok? Então vamos lá para os exercícios. Essa uma aqui é muito fácil, né, vai perguntar em ordem decrescente, né, para você escrever os 5 maiores países, né, então aqui já tem os 5 maiores, só escrever em ordem decrescente. Essas aqui em múltipla escolha eu não vou comentar, porque se eu comentar fica muito clara a resposta, mas é tranquilo também, não tem nenhuma dificuldade. A 3, ele vai falar das atividades econômicas, então aqui nós podemos ver o que foi trabalhado lá, né, da expansão do território brasileiro, né, expansão para o interior. Então aqui vai ter, né, o tipo de atividades que era feita, e aí depois, né, com o passar do tempo, aqui no século XVIII, as outras atividades. Então vamos ter lá, né, a mineração, né, então aqui ó, tem até Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso, o extrativismo, né, vegetal, aqui está muita borracha ali na Amazônia. E aí depois, né, veio pecuária também se expandindo para esses territórios. Aí ele vai falar lá na A, quais atividades econômicas se destacavam no século. Então isso aqui é só você ler, né, quais atividades se destacavam. Vai ser esse mapa e o outro mapa anterior. A B, ele explica por meio de um parágrafo, né, como as atividades econômicas representadas nos mapas influenciaram a expansão do território brasileiro. Então foi basicamente o que eu falei até ali anteriormente. Então quem prestou atenção já pegou, quem não prestou, volta um pouquinho o vídeo que você vai entender tudo. Então foi a expansão ali da borracha, foi a expansão ali do ouro, então você começa a criar, né, alguns grupos ali de cidade, as comunidades, né, e aí você vai povoando. E aí com o passar do tempo não tem como você ser um espanhol, né, e falar assim, ah não, essa terra é espanhola, mas está lotada de brasileiro, então aquelas pessoas elas acabam não se identificando, né, elas se identificam com brasileiras, já que ali elas vêm, né, de descendência portuguesa e tudo mais, então elas tendem, né, a apoiar o pessoal português. Então isso também no futuro vocês vão entender como que alguns conflitos se estabelecem por isso. Aqui no Brasil, como se instalou português aqui em Goiás, é fácil você entender que aquele povo ele vai voltar, né, tentar, né, defender os lados dos portugueses brasileiros. Mas, né, em alguns lugares, a Espanha, né, até que se tivesse tomado, esse pessoal goiano que é português barra brasileiro, ele estaria em conflito, né, com os espanhóis, que aí poderia ser de um governo argentino, de um governo boliviano, mas isso aí é matéria mais lá pra frente, ok? E esse aí também não vou comentar, mas também é tranquilo. Então eu falei para prestar atenção, né, naquele parágrafo que é bem importante, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem comentar aí e do resto aguardo na próxima semana, ok? Tchau, tchau e bons estudos.